Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Descomplicando Investimentos. E hoje queria falar sobre um assunto muito importante da gente comentar que qualquer pessoa que não esteve fora aí do planeta Terra, não estava na Lua, em Marte, aí nos últimos 7 dias, sabe que no dia 28, um pouco mais de 7 dias, né? É sábado, domingo, segunda, nos últimos 9 dias aí. Enfim, nos últimos 10, 15, eu não sei quando que eu vou lançar, mas esse vídeo vai ser um vídeo sem muita edição. Mas sabe que os Estados Unidos atacou o Irã, que retaliou os ataques, atacou bases estadunidenses em diversos países árabes, né, como o Bahrein, enfim, Emirados Árabes Unidos, e atacou também Israel, né, que também foi um dos que atacou os iranianos. Os iranianos invadiram o país, mataram o líder supremo, o Khamenei. E, enfim, ontem, né, eu tô gravando esse vídeo aqui na segunda-feira, dia 9/3, ontem saiu a notícia que os iranianos escolheram um novo líder supremo, que é o filho do Khamenei, cujo pai, mãe, a esposa, a sobrinha de 14 meses, que é neta do Khamenei, um filho, genro, enfim, irmã, foram mortos pelo ataque dos Estados Unidos e de Israel. Ele foi eleito como novo líder supremo e, enfim, tá muito tenso o Oriente Médio, né? A situação tá muito tensa. Teve o petróleo subiu 35% na primeira semana de guerra, quando encerrou-se final da semana passada, primeira semana. Abriu essa semana subindo 20%, já estava com uma alta acumulada de 68%. Enfim, as últimas cotações que eu vi já estava tendo um arrefecimento do petróleo, mas ainda está tendo uma alta muito expressiva, né? E está tendo uma aversão a risco muito grande no mundo. Nós tivemos países aí como a Coreia do Sul, que teve circuit breaker na semana passada e já teve hoje também, né? Abriu, para a gente era ontem ainda, era domingo ainda, mas ela abriu já com 8 de baixa, já na sequência já bateu o circuit breaker. A Ásia toda em queda, abriu no início da segunda para eles, ainda domingo para a gente. Então, enfim, a gente está num cenário muito turbulento e muito complicado, onde geralmente acontece uma grande aversão a risco, tá? O que eu queria falar sobre esse cenário todo, né? A primeira coisa, o seguinte: para quem tem uma estratégia de investimento, não importa o cenário, a pessoa vai executar a estratégia dela, tá? Então, teve uma queda nas ações, vou mudar meu operacional, eu vou apostar na alta do petróleo, vou apostar na queda. Primeiro, para você fazer isso, você tem que se posicionar no momento certo, tá? Quem se posicionou antes do ataque em calls, que são opções de compra de petrolíferas, né? E aí no Brasil a gente pode falar de Petrobras e Prio, PetroRio, ganhou muito dinheiro. Ganhou muito dinheiro. Petrobras deu uma disparada, PetroRio deu uma disparada. E quem se posicionou na hora certa, que foi antes do ataque, e assim, tinha muitas formas de saber que o ataque ia acontecer, tá? Tinha muitos sinais. Era só saber ler bem o cenário que dava para ter se posicionado. Quem se posicionou ganhou muito dinheiro. Se faz parte da sua estratégia surfar essas ondas, eu acho que é válido você pensar em se posicionar e aproveitar esses momentos de mercado. Se não, você tem que agir da maneira que você agiria
de qualquer forma, tá? Se eu determinei que entre 5 e 10% do meu patrimônio é dólar, o dólar caiu, eu estava comprando, o dólar subiu agora, eu vou realizar um pouco porque passou dos 10%. Você tem que executar a sua estratégia, tá? Então é isso, assim, eu só queria deixar primeiro, ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. Se alguém falar que sabe, a pessoa está mentindo. Esses momentos costumam ter uma aversão a risco muito grande, o que gera muitas oportunidades de compra de bons ativos. Tá? Ativos que estavam performando muito bem, como a Coreia do Sul. Tem até uma analista que estava sempre falando da Coreia do Sul. Estão indo muito mal, ou seja, dependendo de quando a pessoa entrou, ela tá perdendo ou pelo menos devolveu todos os ganhos ou uma boa parte dos ganhos que ela vinha tendo, dependendo de quando ela entrou, né? Esses momentos de tensão são muito difíceis de ler, então toma cuidado, sabe? Siga o seu perfil de investimento. Se faz parte do seu perfil aproveitar esses momentos, aproveita. Tem alguém ali, um profissional que te ajude, que seja compatível com isso. Tem profissionais de todos os tipos, em todos os modelos de remuneração, com diversas especialidades. Siga aquilo ali que faz sentido para você. Se você tem apetite maior a risco, vale a pena tomar risco nesses momentos de grande volatilidade, principalmente para longo prazo, tá? Onde aparecem as melhores oportunidades. Então, enfim, é isso. Assim, se preocupe porque isso vai impactar a vida de todo mundo, apesar da gente não ter nada a ver com essa guerra. A gente não votou no Trump, a gente não teve nem a oportunidade de escolher quem poderia ser ou não o presidente dos Estados Unidos, mas ele tem uma máquina de guerra na mão e resolveu usá-la da maneira que ele acha a melhor maneira. De repente, para a opinião pública, esquecer um pouco da questão dos Epstein Files que estavam saindo, onde ele é envolvido diretamente, talvez porque a popularidade dele tivesse baixa e presidentes dos Estados Unidos em geral usam guerras como ferramenta de melhorar a sua popularidade, seja pelo motivo que for. A gente não sabe o que está por trás disso, né? A gente só sabe aquilo que chega até a gente. As notícias que tem que chegam até nós aparentemente demonstram que eles achavam, então os Estados Unidos e Israel achavam que seria uma guerra fácil, seria invadir e matar o líder supremo e não teria retaliação, mas enfim, não é o que está acontecendo. O Estreito de Hormuz na prática está fechado. O Estreito de Hormuz é onde passa de 25 a 30% de todo o petróleo do mundo. É o caminho por onde vai petróleo para a China, para boa parte do mundo. Enfim, é uma coisa sensível. O preço do petróleo já disparou, aumentou aí 70% quase em 10 dias, o que é insano se parar para pensar. Enfim, tem analista que fala que pode chegar a 200, enfim, é um cenário de muita incerteza. Deve ter reflexo para todo mundo, deve ter um aumento do preço da gasolina, deve aumentar o preço de alimentos, deve aumentar muita coisa. Para o cenário macro, o Brasil pode ser positivo. Quando tem aumento do preço de commodities, né, petróleo e outras, o dólar tende a cair. Então, parte do efeito inflacionário pode ser compensado com a queda do dólar. Estava praticamente dado que a Selic ia cair 0,5% ou 50 base points na reunião de março agora. Ninguém sabe exatamente quando vai cair. Tem gente falando que não vai cair. Tem gente falando que vai subir para 18%. Calma. Primeiro que assim, tudo que você vê de desespero aí na internet, desconsidera que, em geral, quem fala muito de caos não sabe o que está acontecendo. E muita gente consome informação apenas pelos canais que querem passar uma parte da verdade e não querem passar tudo. Então, primeiro um conselho prático se muna de informações de diversas fontes, inclusive de fontes que não queiram falar aquilo que você quer ouvir, né? Eu gosto de acompanhar a Al Jazeera em coisas que são referentes ao Oriente Médio, que é um veículo do Qatar, é uma TV qatari, estatal,
mas muito independente e traz informações de forma muito sérias do que acontece no Oriente Médio. Não ficar só nas mídias dos Estados Unidos, aqui no Brasil, que copiam a dos Estados Unidos ou europeias. Além de se informar, de novo, né, seguir aquilo que faz sentido para você, né? Se você é um cara mais conservador, bem, para você não muda nada. Você vai continuar investindo em títulos de renda fixa. Você não vai mudar a sua estratégia. Se você é uma pessoa que gosta de navegar um pouco mais arrojada, o CDI para você não vale a pena, você quer mais que isso, vão abrir diversas oportunidades. Tem muita oportunidade em diversas classes de ativos, principalmente na renda variável. E para quem é mais arrojado, aí, irmão, aí é um momento perfeito, grande volatilidade, um cenário que pode trazer aí para o médio e longo prazo um retorno muito positivo. Então é isso. Não ache que isso não vai te afetar, porque vai afetar a sua vida financeira, vai afetar o preço de combustíveis, de alimentos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos os combustíveis já estão subindo de forma acelerada. Enfim, não é um cenário onde não se deva se preocupar, mas também não é o fim do mundo, que algumas pessoas falam, né? Tem gente falando que a Selic vai para 18. Eu vi um cara hoje no Twitter falando. E assim, o cara não sabe do que ele tá falando. Primeiro que a Selic não muda preço de combustível, tá? Preço de commodities não são sensíveis à Selic. Você pode colocar a Selic a 50%, não vai mudar o preço da gasolina, tá bom? Muita gente não sabe disso, tem gente que acha que interfere. O que acontece é que, enfim, na média você baixa o preço de outras coisas, né? As pessoas param de consumir outras coisas, na média o preço pode cair ou subir menos. Mas, enfim, no preço do bem em si não vai fazer diferença. É uma forma de estrangular mais a economia que a gente não sabe se é necessário ou não. Essa guerra pode acabar a qualquer momento. A última coisa que eu li é que teria um pronunciamento hoje do Trump. Enfim, e é isso, tá? Pé no chão, tá? O mundo não vai acabar. Se o mundo acabar, não adianta sofrer antes. Se acabar, acabou. Enfim, o que você tem no banco é o que menos importa, né? Dependendo do cenário de caos que acontecer, o que você tem no banco vai ser o menor dos seus problemas. Perder dinheiro vai ser o menor dos seus problemas. E é isso, tá? Provavelmente não vai acabar, porque o fim do mundo já foi decretado 1 milhão de vezes e até aqui não aconteceu. Então é isso, fiquem de olho. Muita oportunidade pode surgir, tá? Principalmente para quem pensa em longo prazo. E siga a sua estratégia. Não se deixe ser moldado por aquilo que querem passar, tá? Siga a sua estratégia, se informe da maneira mais efetiva possível, inclusive aquilo que não querem que você saiba. Enfim, é isso, tá? Espero que esse vídeo traga alguma coisa de positivo, pelo menos alguma ideia positiva. Vai ser um vídeo sem muita edição, um vídeo mais seco mesmo. Espero que ajude. Se trouxer algo de bom, eu peço que deixem aí um like, compartilhe. Espero que tenhamos boas notícias em breve, tá bom? Mais um vídeo aí do Descomplicando Investimento. Tchau.